Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês aí a resolução do nosso 10º exercício da lista 5, né? Ou seja, o nosso último exercício da lista 5, em que nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução aí da nossa 10ª questão da lista 5. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para resolvermos, então, a nossa 10ª questão da lista 5. Para isso, no meu caso, aqui em cima da minha barra de tarefas, eu vou clicar em cima do meu ícone do PyCharm Community, esperar ele abrir aqui no caso. Após ele abrir, eu vou entrar aqui no meu projeto Exercícios Python. Dentro desse meu projeto, eu já tenho aqui, né, o nosso arquivo .py da nossa lista 05, tá certo? Eu vou agora simplesmente fechar aqui o nosso navegador de arquivo, contendo ali o diretório. Lembrando que na aula passada nós fizemos a resolução aí do nosso nono exercício da lista 5. Se você não viu a aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? Logo aqui na sequência eu tenho, né, o enunciado da nossa 10ª e última questão da lista 5, que diz o seguinte: faça um programa que leia os números inteiros e imprima a média entre todos os valores. Qual foi o maior e o menor dos valores recebidos? E por fim aqui, né, o programa ele deve perguntar se o usuário quer ou não continuar digitando os valores. Assim como no exercício anterior, nós iremos fazer a utilização aqui da estrutura de repetição while com a flag, tá certo? Então, eu vou começar aqui declarando as minhas variáveis iniciais do meu programa. Então, eu vou criar aqui a variável inicial soma, juntamente com cont, todas as duas variáveis valendo zero. Então, eu posso, no Python, fazer isso aqui perfeitamente, sem nenhum problema, já que, no caso aqui, as duas variáveis, elas são de valores iguais. Então, começa com zero. Vou declarar aqui também outras duas variáveis, que vai ser maior e menor. No caso dessas variáveis aqui, eu vou colocar elas como contendo um valor nulo, então vai ser o none, tá certo? Então, quando eu quero iniciar no Python uma variável com valor nulo, né, nós sabemos que a gente pode colocar aqui o none sem nenhum problema. Logo na sequência, eu já vou colocar aqui um print, né, informando para o usuário aqui, né, por exemplo, digite números inteiros para calcular a média, o maior e menor valor, né? Uma mensagem aqui do que o programa trata, e logo na sequência, eu também já vou colocar uma outra mensagem da seguinte maneira aqui, ó. Digite, por exemplo, né? Colocar duas aspas, uma aspa dupla aqui. Digite N maiúsculo, tá? Quando, por exemplo, né? Quando não quiser continuar. Vou colocar aqui um ponto final e um contra barra N para a gente quebrar ali uma linha. Aqui logo na sequência, né, nós já podemos perguntar para o usuário se ele deseja iniciar, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada continuar, vai receber um tipo de dado str mesmo, então já posso colocar diretamente aqui um input, já que vai ser uma entrada de dados do tipo str. E aqui eu vou colocar assim para o usuário aqui, ó, deseja iniciar, fazer uma pergunta para ele inicialmente, tá certo? E aí eu vou colocar aqui da seguinte forma aqui, ó. Vou colocar entre colchetes S barra N, ou seja, o S para sim, se ele desejar continuar,
e o N para não, se ele não quiser mais continuar. Então, inicialmente, aí a gente vai ter já essa entrada de dados. Logo na sequência, nós já podemos começar aqui com a estrutura de repetição aqui do while, enquanto continuar, ele for igual, né? Ou seja, dois sinais de igual, é o nosso igual. Se enquanto continuar, ele for igual a S, né? Ou seja, o sim, nós vamos entrar então aqui na parte da estrutura de repetição para que nós possamos fazer então a entrada dos valores. Então aqui nesse caso, né, eu vou colocar aqui então a variável chamada número, vai receber um tipo de dado inteiro, e já que é uma entrada, vai ser um input. Então, int de input, e aí eu vou colocar aqui, ó, digite, né, por exemplo, digite, dois pontos, e aqui, agora, nós já estamos dentro aqui da minha estrutura de repetição, né? Então, o usuário vai começar a informar os números aí, se ele desejar realmente iniciar aqui na linha anterior, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos fazer aqui o cálculo da soma e o meu incremento da minha estrutura de repetição, já que o incremento ali ele começou com um contador valendo zero. Então, eu vou colocar assim, ó, soma vai receber soma mais o número, então eu vou colocar aqui, ó, soma mais igual, né? E a minha variável cont mais igual vai receber, né? Cont vai receber cont mais 1. Então, eu vou incrementar aqui no caso, já que a minha variável cont ela começa com zero, e aí para mim poder incrementar aqui na minha estrutura de repetição, eu tenho que fazer aqui a utilização dessa situação aqui do meu contador. E aqui, logo na sequência, eu vou fazer a atualização agora de maior e menor valor. E mais à frente a gente faz aqui o cálculo também da média, já que eu tenho aqui a soma de todos os números, e aí depois eu posso, a partir dessa soma e com a quantidade de valores que foram digitados, fazer o cálculo da média. Então, para isso, eu vou fazer aqui uma estrutura condicional, dentro dessa minha estrutura de repetição, da seguinte maneira aqui, ó, se maior isnone, ou, né, no caso, ele é número que o usuário digitar ali por maior que maior, no caso, aí então eu posso atualizar aqui, né, o meu número maior. Então, maior vai receber o meu número. Fazer aqui uma outra estrutura condicional com o if da seguinte maneira: agora, se menor is none, assim como o anterior, ou menor que menor no caso, né, ficou redundante a minha fala aqui, mas é isso mesmo. No caso anterior aqui, se número for maior que maior, maior recebe número. E aqui, se menor is none ou número for menor que menor, aí no caso eu vou atualizar aqui, menor vai receber, que dessa maneira nós finalizamos exatamente a parte de verificação, na verdade, da atualização, né, de maior e menor dos números que o usuário ali digitar. Aqui agora, né, nós podemos já fazer uma outra pergunta para o usuário, se ele deseja continuar. É porque inicialmente aqui nós fizemos a pergunta, né, se ele deseja aqui iniciar. Agora, continuar, a variável continuar, vai receber um input também, que vai ser uma entrada, str mesmo, e aí nós vamos colocar aqui, então, né, se o usuário ele deseja continuar no caso. Então, deseja continuar? Então, uma perguntinha, e vamos fazer, assim como nós fizemos anteriormente, entre colchetes,
o S barra N. Veja que eu estou colocando aqui com números maiúsculos e eu tenho que fazer uma utilização de um método aqui, que vai ser o strip. Aí eu me esquecendo, vou comentar do que são esses métodos, e o upper. Porque veja que eu tô colocando aqui letras maiúsculas, né? Então, se o usuário, por exemplo, ele digitar minúsculo, eu tenho que corrigir isso daqui. O strip, pessoal, neste caso aqui, ele vai ignorar se o usuário, por exemplo, digitar espaços, ou seja, digitar a letra N e colocar espaços. E o upper, né, exatamente para colocar, por exemplo, caso o usuário ele digite a letra N minúscula, aí ele vai fazer com que essa minha variável continuar aqui, ele vai converter, então, essa letra minúscula que o usuário digitar para a letra maiúscula. Vou fazer a mesma coisa aqui nesta linha aqui, ó. Então, eu vou ter um strip para me ignorar os espaços, ponto upper para me tornar sempre a letra maiúscula aqui, caso o usuário, né, ele digite ali uma letra S ou uma letra N minúscula no caso. E aqui nós podemos agora continuar, né, para finalizar o nosso programa. E aqui agora nós já podemos entrar na parte de uma última estrutura condicional aqui, mas fora do meu laço aqui de repetição, que vai ser o seguinte: se o meu contador aqui no caso, né, o cont, for maior do que zero, tá certo? Nós vamos fazer aqui o lançamento dos resultados. Então, para isso eu vou colocar aqui, inicialmente eu vou calcular a minha média, porque eu ainda não calculei a média, então média vai receber a soma que nós já calculamos aqui na linha anterior, dividido pelo cont, que é o meu contador, ou seja, a quantidade de números que o usuário digitar. E aqui eu já posso, então, com a minha saída de dados do print, colocar aqui, então, os meus resultados. E para isso eu vou quebrar aqui uma linha, colocar um contrabarra N, e vou colocar aqui, ó, vai ser então o meu resultados. E aqui eu vou colocar também 3 tracinhos aqui, logo na sequência. E aqui agora eu já posso então, né, fazer a utilização da minha saída de dados com um print, utilizando as f-strings, e aqui eu vou colocar então, né, no caso, a média, né, então, média dos valores digitados. E aí eu vou colocar 2 pontos com a chave, a variável média no caso. Logo na sequência, eu vou colocar aqui, né, um outro print utilizando as minhas f-strings e vou colocar aqui, né, maior valor, 2 pontos, e coloco então aqui, ó, no caso, maior valor. Posso até colocar aqui agora, para finalizar, o menor valor, print com as minhas f-strings, menor valor, 2 pontos, e aí eu coloco dentro das chaves a minha variável menor. Bom, aqui, no caso, né, eu fiz a utilização de um if, caso, né, o meu contador ele for maior que zero, né? Se não, utilizar aqui um else, trata-se de uma situação que o usuário ele não iniciou, né? Ou seja, ele não começou digitando os valores aqui inicialmente. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, aqui, ó, já posso mostrar com uma saída de dados utilizando aqui o print, né? E falar assim, ó, nenhum valor foi digitado. Tá certo? E aí, dessa maneira, nós finalizamos aqui o nosso programinha. Ficou um pouquinho grande, né? Mas eu acho que ficou bem fácil de entender aí a lógica dele aí, sem nenhum problema. Então, vamos rodá-lo aqui. Botão direito em cima da aba lista 05, run lista 05, né? E aí eu já tenho, né, inicialmente, exatamente as mensagens, como eu falei, né? Digite, coloquei, faltou
ali, pessoal, deixa eu dar um stop aqui, ó. Parar o nosso programa. Eu digitei números, sem o O aqui no caso. Então, digite números inteiros para calcular a média, o maior e o menor valor. Vamos rodar ele aqui novamente. Então, deseja continuar? Vamos, vou colocar a letra S minúscula. Veja que como eu coloquei ali os métodos, o método, na verdade, upper, né? Ele vai tornar o S maiúsculo, e aí não vai dar nenhum problema. No meu caso aqui, ele deu um erro. Bom, pessoal, então deixa eu ver aqui o que pode ter acontecido esse erro. Continuar, né? Continuar. Eu escrevi aqui errado, vamos consertar isso daqui. Continuar. E aqui, Nossa, errei 2 vezes a palavra continuar. Agora vamos lá, vamos rodar novamente aqui o código. Deseja continuar, ó, com letra minúsculas, né? Então, digite um número. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, 5. Ele vai perguntar aqui, ó, deseja continuar? Quero continuar. Vamos digitar, por exemplo, 8. Continuar. Vou digitar ali o 9. Continuar. Opa, eu digitei o 4 ali, né? Então, ele já mostrou aqui a média dos valores. Maior foi o 9 e o 5. Foi o menor. Tá certo? Vou rodar aqui novamente, porque eu errei ali a digitação. Quero iniciar. Digite o número 7. Vamos continuar. Vou digitar agora o número 8. Continuar. Digitar o 2. Continuar. Vou digitar 3. Opa. Continuar. Vou digitar o 5. Agora não quero mais continuar. A letra N, veja que eu estou colocando a letra minúscula. E olha lá, ó. A média dos valores foi o 5, tá? O maior valor digitado aqui no meu caso foi exatamente o número 8, tá aqui, ó. E o menor, acho que foi o 2, não é isso? Tá aqui, ó, número 2. E aqui só rodando novamente, caso o usuário ele não desejar continuar, né? Eu digito aqui a palavra N, e aí ele entra naquela última estrutura condicional aqui no final, ó, onde nenhum valor foi digitado. Então, meu programa aqui está funcionando sem nenhum problema. E dessa maneira aqui, pessoal, nós finalizamos então aqui a resolução do nosso 10º e último exercício da lista 5. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa 10ª e última questão aí da lista 5, em que nós trabalhamos aí a parte das estruturas de repetição com a utilização da flag, onde fizemos o cálculo ali da média e também mostrando o maior e menor valor de uma lista de números que o usuário inserir ali à medida que ele desejar continuar a seguir no programa, tá certo? Se você fez de uma forma diferente, deixa aqui embaixo para que nós possamos ver também aí a sua resolução do exercício, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!